Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história de traição, poder e, assim, segredos que se desenrolam por quase 500 anos. E tudo num único lugar, a cidade de Montreal, no universo de Vampiro à Máscara. A nossa missão aqui é tentar entender como é que pode, né, como um mortal conseguiu carregar uma entidade quase divina por mais de um século. E não só isso. Aham. Como o príncipe mais leal de uma facção, virou o maior traidor dela. E como essa cidade trocou de mãos tantas vezes. É uma reviravolta atrás da outra. É uma história fascinante porque ela se conecta com vários pontos-chave do cenário. A nossa análise vai cruzar informações de diferentes fontes, cobrindo desde 1535 até hoje. E o mais curioso é que tudo começa com uma aparente contradição. Uma pergunta de um fã que abre a porta para toda essa teia de intrigas. Que pergunta era essa? Pergunta era bem simples, na verdade. Como um ser absurdamente poderoso, um Earthbound, possuiu um mortal em 1535, se pelas regras atuais do jogo isso seria impossível? Certo. Vamos começar por aí, porque esse quebra-cabeça é a chave de tudo. A história diz que, em 1535, essa entidade demoníaca possuía um mortal chamado Terris. E os dois viajaram juntos por muito, muito tempo. Mas hoje em dia, um humano não aguentaria um poder desses nem por uma noite. O corpo, sei lá, se desfaz. Então, como Terry sobreviveu mais de 150 anos com isso dentro dele? Então, a resposta está no próprio tempo. O universo de vampiro não era o mesmo no século XVI, sabe? Aquela era chamada de Era Mítica. A barreira entre o nosso mundo e o mundo espiritual, a Umbra, era muito mais fina. Coisas que hoje são lendas, como demônios, fadas e outros seres, eles caminhavam pela Terra com muito mais liberdade. E poder. As próprias leis da física eram, digamos, mais maleáveis. E o que foi que mudou? Porque hoje é tão diferente. Aconteceu um evento cataclísmico no mundo espiritual, o chamado Maelstrom. Uma tempestade de almas que basicamente fortaleceu essa barreira e mudou as regras do jogo. A gente vive agora nas noites finais, uma era de decadência espiritual. Entendi. E para uma entidade como um Earthbound se manifestar aqui, ela precisa de uma âncora. Geralmente um hospedeiro humano com a alma enfraquecida, alguém que já desistiu de viver. Mas mesmo assim, você disse que eles não duram muito, né? Não duram nada. A energia do Earthbound é tão corruptora, tão avassaladora, que ela queima um hospedeiro mortal em questão de horas. Talvez um dia, no máximo. Ah, tá. É por isso que, nas noites modernas, eles preferem possuir objetos. Os relicários. Um artefato místico consegue conter essa energia por séculos. Um corpo humano, não. O que nos leva de volta ao Tethers. Se ele não era um humano comum, o que ele era? As fontes dão alguma pista? As fontes dão mais do que pistas, elas constroem um caso. A teoria mais simples eram outros tempos, outras regras. Mas isso é vago, né? A teoria mais forte, e a que faz mais sentido, é que o termo mortal usado para descrever o Teres é tecnicamente correto, mas enganoso. Ele viveu 150 anos antes de ser transformado em vampiro. Nenhum mortal normal faz isso. No mesmo. Ele poderia ser um carniçal, um humano que bebe sangue de vampiro para estender a vida, mas as fontes não mencionam isso. Então, qual é a grande teoria? O que ele era de verdade? A teoria mais aceita, embora não seja, oficializada com todas as letras, é que Theris eram nefandos. Nefandos? Exato. Para quem não está familiarizado, isso é algo muito mais raro e perigoso que um vampiro. Ele era um mago humano que fez pactos com demônios, um infernalista. E um mago desse calibre não é só quase imortal. Ele tem um poder e uma resistência que permitem que ele não só contenha a essência do Earthbound, mas que a use a seu favor. Uau! Isso explicaria tudo. A longevidade, a capacidade de viajar pelo mundo e, claro, de sobreviver a algo que mataria qualquer outro.
Então a fundação sobrenatural de Montreal não foi feita por vampiros, mas por um mago imortal possuído. Isso já muda toda a perspectiva da cidade. Mas essa é só a camada mística. A briga de verdade, o que definiu a cidade, foi a política dos vampiros, certo? Com certeza. A história política de Montreal começa de forma bem tradicional até. Era uma colônia da Camarilla, a grande seita, e estava sob a influência do príncipe de Paris, o famoso e temido toreador François Villon. Era basicamente um posto avançado francês. Mas a história do mundo mortal interfere. Os britânicos tomam o Canadá dos franceses. O que acontece no mundo dos vampiros? Pois é, acontece a mesmíssima coisa. A influência muda. Mithras, o príncipe Ventrue de Londres, que é um dos vampiros mais poderosos da Europa. Um gigante. Total, ele estende o poder dele sobre um novo território britânico. Ele tira Montreal das mãos de Villon e coloca um dos seus homens de confiança, um outro Ventrue, como novo príncipe da cidade. Um movimento de xadrez, claro, para consolidar o poder dele no novo mundo. E é aí que o Sabá entra na história, não é? A seita rival. Exatamente. O Sabá estava em plena expansão na América do Norte. E um bando em particular, os pastores de Caim, começam a operar nos arredores de Montreal. Eles são agressivos, fanáticos e começam a pressionar o novo príncipe Ventrue por todos os lados. A cada noite, ele perdia mais território, mais influência. Ele estava sendo encurralado. E a ajuda de Londres não ia chegar a tempo. Longe disso. Ele estava sozinho. Então o príncipe está numa situação impossível. A gente espera uma batalha sangrenta, uma derrota honrosa talvez. Mas não é isso que as fontes dizem que aconteceu, né? Longe disso. Ele fez o que ninguém esperava de um Ventrue leal a Mithras, um clã conhecido pela honra, pela estabilidade. Confrontado com a aniquilação certa, ele não só se rendeu, ele mudou de lado. O quê? Ele abriu os portões da cidade para o Sabá, passou pelo ritual de criação da seita e se juntou aos seus antigos inimigos. Eu não consigo nem imaginar a audácia. O cara foi escolhido a dedo por um dos vampiros mais poderosos do mundo e na primeira dificuldade ele vira a casaca. Quem era esse príncipe? O nome dele é a peça central de toda essa história. Caio Strathcona. E a traição dele foi completa. Ele não só se converteu, ele liderou a caçada e a destruição de todos os membros da Camarilla que ainda estavam na cidade. Que loucura. De príncipe da Camarilla, ele se tornou o primeiro arcebispo do Sabá, em Montreal. E com o tempo, o poder dele cresceu tanto que ele foi promovido a cardeal, um dos líderes supremos do Sabá em toda a América do Norte. Caramba. Uma única traição fundou uma dinastia de poder que durou séculos. É um nível de planejamento e frieza que é impressionante. É como um jogo de xadrez jogado ao longo de décadas, onde cada movimento tem consequências enormes. Pensar nesse tipo de estratégia, sabe? Com planos dentro de planos, alianças que mudam, exige uma mente muito afiada. Sem dúvida. É o que torna essas histórias tão ricas. Não é só sobre monstros com superpoderes. É sobre inteligência, estratégia, a complexidade da natureza do poder. Sabe, é interessante notar como quem se aprofunda em universos complexos, como os de RPG, geralmente uma pessoa mais criativa, inteligente, mais envolvida com leitura. É verdade, existe esse perfil. Esse perfil de quem gosta de desvendar sistemas complexos e pensar estrategicamente, ele combina muito com a dedicação necessária para estudar para concursos e provas. Seja vestibular, concurso público, concurso militar, OAB, residência médica. E para quem é estudante e está nessa jornada se preparando de verdade, a dica é entrar agora em medicob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar em qualquer lugar. É a ferramenta perfeita para quem tem essa mentalidade estratégica. Mas, voltando à nossa teia de traições, com o Caio Strathcona virando cardeal, o cargo mais importante de Montreal, o de arcebispo ficou vago. Imagino que a disputa pelo poder foi intensa. Foi brutal. Várias facções dentro da cidade queriam o cargo. A solução do Caio para o impasse foi surpreendente. Ele trouxe alguém de fora.
De fora como? Muito de fora. A nova líder de Montreal viria da cidade do México, que na época era a capital mundial do Sabá. E quem era essa pessoa? Uma vampira do clã La Sombra, chamada Carolina Vélez. Ela era relativamente jovem, abraçada nos anos 50, mas tinha um diferencial absurdo. Era de 7ª geração. Ah, isso faz uma diferença enorme. Total. Em termos de vampiro, isso significa que o sangue dela era extremamente puro e poderoso. Ela era mais potente que vampiros com o triplo da idade dela. E o que fez ela se destacar, além do poder do sangue? A campanha dela na guerra por Los Angeles, LA era um reduto anarquista e o Sabá queria a cidade a todo custo. Carolina foi enviada para lá e se mostrou uma estrategista genial. Discreta, metódica. As fontes dizem que ela conseguiu criar um exército do Sabá inteiro debaixo do nariz dos anarquistas, que nem perceberam o que estava acontecendo. Espera, ela montou um exército inteiro, em segredo, no meio do território inimigo? Como ninguém notou? Esse era o talento dela. Infiltração, guerra de guerrilha, paciência. Em vez dos ataques frontais barulhentos, que são a cara do Sabá, ela construía poder lentamente. Mas o momento que definiu a carreira dela foi um ato de insubordinação. O superior dela ordenou um ataque em massa, um ataque que Carolina sabia que era suicida e prematuro. E ela? Ela desobedeceu a ordem direta e recuou com as tropas dela. E qual foi a consequência disso? Miseravelmente, exatamente como ela previu. As fontes são categóricas. Se o exército dela tivesse participado, o Sabá teria tomado Los Angeles naquela noite. Nossa. A retirada dela custou a vitória. E segundo, isso a marcou para sempre como uma líder brilhante, mas perigosamente independente e insubordinada. E mesmo com essa fama, o Caio Tsascona a escolhe para governar Montreal. Exatamente. Depois do fracasso em Los Angeles, ela foi para Montreal. A ambição, a inteligência, os métodos discretos dela, tudo isso chamou a atenção do cardeal. Quando o arcebispo anterior foi executado por incompetência, Caio viu em Carolina a ferramenta perfeita. Ele a nomeou a nova arcebispa, colocou uma forasteira, uma mexicana, no comando da cidade mais importante do Sabá, no Canadá. Uma decisão que, obviamente, não deve ter agradado ninguém localmente. Ninguém. E com isso, Montreal se tornou um barril de pólvora. As facções locais, que se sentiram traídas, começaram a conspirar contra ela desde a primeira noite. A cidade, fundada na traição, agora vivia imersa nela. E a traição veio de perto, não foi? Veio da pessoa mais próxima dela. A principal aliada de Carolina, seu braço direito, uma vampira chamada Marielene, dos Ventru Antitribo, estava jogando um jogo duplo. Não acredito. Pois é. Ela estava secretamente em contato com a Camarilla, negociando entregar a cidade de volta. O plano dela era usar o apoio da Camarilla para fortalecer um movimento separatista franco-canadense que ela liderava. Inacreditável. A pessoa de maior confiança da arcebispa estava vendendo a cidade pelas costas dela. Mas as fontes indicam que essa não era nem a maior traição acontecendo ali, né? Não, nem de longe. O que é fascinante nessa história é a camada final da conspiração. O próprio mentor de Carolina, o homem que a colocou no poder, o cardeal Caio Strascona, ele era um traidor duplo. Espera aí. O cara que traiu a Camarilla para fundar o domínio do Sabá, que subiu até o topo da hierarquia, estava traindo o Sabá também? Por quê? Por desilusão. Nas palavras dele, o Sabá tinha se tornado exatamente aquilo que ele odiava. Uma cópia pálida da Camarilla. Com a mesma política, a mesma estagnação. Ele decidiu que se era para escolher um lado, ele preferia mais uma vez estar do lado vencedor. E ele arquitetou um plano para destruir o seu próprio poder. Que plano era esse? Era um plano de uma astúcia demoníaca. Ele começou a vazar informações ultra-secretas sobre as defesas do Sabá em Montreal para um justicar da Camarilla. Um justicar. Um dos generais da seita inimiga. Exato. Caio estava alimentando o inimigo com tudo que eles precisavam para uma invasão, manipulando o justicar para que a Camarilla fizesse o trabalho sujo de limpar a cidade. O plano final dele era simplesmente deixar a Camarilla destruir tudo e então desaparecer nas sombras.
Então, o palco estava montado para uma guerra apocalíptica entre as duas seitas, orquestrada pelo maior traidor de todos. Mas essa invasão da Camarilla nunca aconteceu, não é? Nunca. Algo muito pior e muito mais inesperado veio primeiro. O quê? Um evento que mudou o cenário mundial para sempre. A Noite das Cinzas. A Segunda Inquisição. Mortais? Caçadores de vampiros? Exatamente. Agências governamentais secretas, com tecnologia de ponta, vigilância global. Eles decidiram que a ameaça sobrenatural era real demais. Invadiram Montreal com uma força e uma eficiência que nenhuma seita vampírica esperava. Eles não se importavam com política de vampiros. Para eles, todos eram monstros. E o que aconteceu com os nossos personagens no meio disso tudo? Foi um massacre. A Inquisição dizimou a presença do Sabá na cidade. Dezenas de vampiros, incluindo figuras poderosas, foram caçados, arrastados para o sol e queimados até virarem cinzas. E no meio desse caos, o grande arquiteto de traições, o cardeal Caio Strascona, encontrou seu fim. Derrotado por mortais. Sim, não pelas mãos de um rival vampiro, mas pelas de mortais que ele provavelmente subestimou a vida inteira. Que heroico! E com o Sabá varrido do mapa, o que aconteceu com Montreal? Com o vácuo de poder, a cidade virou um alvo fácil. A Camarilla, a mesma seita que tinha sido expulsa séculos antes pela traição de Caio, simplesmente entrou e retomou o controle. Um novo príncipe foi instalado, um toreador chamado Martin Hilkers. E a história termina aí, com um final limpo. Nunca é um final limpo. As fontes sugerem fortemente que o novo príncipe Hilkers é só um fantoche. E quem estaria por trás? O poder real por trás do trono seria ninguém menos que François Villon, o mesmo príncipe de Paris que controlava Montreal antes de tudo isso. Há rumores de que, mesmo após um ataque massivo da Inquisição a Paris, Villon sobreviveu e agora, das sombras, controla as duas cidades. O status real dele é um dos maiores mistérios do cenário atual. Que jornada! A gente começa com um mago possuído, passa por um príncipe que traz sua seita para fundar um regime, só para atrair esse novo regime também, e termina com a cidade sendo limpa por mortais e voltando para as mãos da facção original, possivelmente sob o comando do mesmo vampiro de 300 anos atrás. É a história se repetindo de forma sombria. Exatamente. Essa análise de Montreal mostra perfeitamente como a história de um universo de ficção é construída em camadas. Cada nova publicação adiciona detalhes, às vezes cria contradições, mas que no fundo enriquecem a narrativa. Mostra que a história está viva. É uma teia impressionante. E isso me deixa com uma última pergunta. Você mencionou que o cardeal Caio estava manipulando um Justicar da Camarilla, tratando-o como um peão inexperiente. Sim, essa era a percepção de Caio. Ele se via como um mestre manipulador. Mas depois de tudo que a gente viu, de todas essas camadas de traição, e se o Justicar não fosse tão ingênuo? É só uma reflexão, mas e se ele soubesse que estava sendo manipulado? E se ele estivesse usando as informações que Caio lhe dava para o seu próprio jogo, um objetivo que nem mesmo o cardeal, com toda a sua arrogância, conseguiu prever? Fica a pergunta no ar. No grande jogo do poder, quem realmente está manipulando?